Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula preparatória para concursos públicos, professora Laís Alves. Hoje eu vou falar com vocês de um tema que foi um dos meus diferenciais para ser aprovada nesses 4 concursos públicos. Dominar sistematização da assistência de enfermagem e processos de enfermagem é certamente um dos requisitos para você que quer ser aprovado em concursos públicos. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu aprendi e como eu estudei esse tema. Bom, primeiramente você precisa entender que sistematização da assistência de enfermagem é algo muito mais amplo, é algo onde o processo de enfermagem está dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Muitas pessoas tratam SAI como sinônimo de processos de enfermagem. E para o dia a dia não está errado, mas do ponto de vista teórico são coisas diferentes. Tanto é que são coisas diferentes que lá na resolução do COFEM 358 de 2009, que é a resolução que nós usamos para nos embasar, ela também trata como coisas diferentes, tá? Então, a sistematização da assistência de enfermagem é tudo que você fizer para organizar as suas ações enquanto enfermeiro, de forma que a sua conduta seja baseada em um planejamento que segue uma lógica, uma execução e é gerenciada de forma que você pode documentar tudo que você faz. Dentro da sistematização da assistência de enfermagem, existem várias formas de você organizar o serviço. Uma delas, por exemplo, é criando normas. Então, quando você faz um manual de normas, você está sistematizando a assistência de enfermagem. Quando você cria procedimentos padrões, que são os POPs, você está sistematizando a assistência de enfermagem, porque você está organizando a execução da assistência de enfermagem. Quando você desenha processos de trabalho, é uma forma de fazer SAI. Quando você determina plano de cuidados, por exemplo, eu vou estabelecer quais são todos os cuidados de enfermagem esperados nesse serviço para os pacientes pós-cirurgia bariátrica, por exemplo. Você padroniza aqueles cuidados de forma geral para aquele público, é um exemplo. E temos em si o processo de enfermagem. Então, observem que é como se a sistematização da assistência de enfermagem fosse o todo e o processo de enfermagem fosse apenas um dos pontos de se fazer SAI. Então, preste atenção nisso que eu vou falar. O processo de enfermagem está dentro da SAI, mas não é a mesma coisa que SAI, apesar de informalmente no nosso dia a dia tratarmos com a mesma coisa, ok? Então, o que é o processo de enfermagem em si? O processo de enfermagem é o tipo mais complexo de se fazer SAI. E ela consiste em um conjunto de fases, de operações. Operações são esse passo a passo mesmo. Então, o processo de enfermagem é um conjunto de passo a passo, sendo que cada passo desse, cada fase é dinâmico. O que é isso? Ele muda, porque se você avalia o seu paciente agora, daqui uma hora pode ser outra avaliação, porque é dinâmico, a saúde é dinâmica, tá? Então, por isso, o processo de enfermagem é composto por fases dinâmicas. E essas fases são interrelacionadas, uma está relacionada à outra. E também são fases interdependentes, uma fase depende da outra. Então, a segunda fase, para se fazer a segunda fase, que é o diagnóstico, você precisa antes ter feito um bom histórico de enfermagem.
Para se fazer o planejamento da assistência de enfermagem, que é a terceira etapa, você precisa de um bom diagnóstico. Por isso que elas estão assim, dependendo uma da outra. Um outro ponto importante sobre o processo de enfermagem é que o processo de enfermagem é fundamentado no método científico. O que isso significa? Significa que o processo de enfermagem tem como fundamento o conhecimento científico. Tem uma aula na plataforma aqui do Hotmart que é a aula de instrumentos básicos para o cuidado em enfermagem. Se você não assistiu essa aula, te convido a ir lá e assistir, porque essa aula ela dá a base toda teórica para a gente entender de onde nasceu a ideia do processo de enfermagem. Então, lembrando que o processo de enfermagem ele não é algo do Brasil, ele é mundialmente reconhecido como a forma de se trabalhar em enfermagem e a forma científica. Por isso que é uma outra característica do processo de enfermagem é que é algo fundamentado no método científico. Então aqui nós temos algumas palavras-chave que você deve sublinhar e guardar aí com você nas suas anotações. Quanto ao conceito de processo de enfermagem, são fases dinâmicas, interrelacionadas, interdependentes e baseadas no método científico, certo? E aí nós começamos a falar da resolução do COFEN 358 de 2009. Essa resolução não é a primeira, tivemos outras, se eu não me engano a anterior é de 2002, em que fala sobre a obrigatoriedade de se realizar o processo de enfermagem onde acontece enfermagem no Brasil. Então, essa resolução ela vai dispor tanto sobre a SAI quanto o processo de enfermagem. E atenção que aqui deixa bem claro, na nossa resolução 358 de 2009, ele trata a SAI